Que bênção, irmãos. Irmãos, nós estamos na terceira mensagem dessa terceira temporada, falando a respeito da carta, do apóstolo Paulo aos Romanos. E nós estamos na terceira mensagem de 6 mensagens que serão ministradas aqui. Amém? E nós estamos na nossa série, o papel de Israel e a salvação, que tem abordado do capítulo 9 até o capítulo de número 11, na carta do apóstolo aos Romanos. Te convido a abrir a sua Bíblia comigo, na carta aos Romanos, capítulo de número 9, verso de número 30, e capítulo de número 10, verso de número 21, em nome de Jesus. Rafa. Esse irmão Rafa é uma benção, irmãos. Pensa num homem que é uma benção na minha vida. Não pode nem falar muito isso, que a Vanessa fica cheia de ciúme. Mas que o irmão continue se deixando ser usado, amém? Pelo Senhor, em nome de Jesus. Nós entendemos que todo o nosso trabalho no Senhor, ele não é vão, irmãos. E é uma bênção quando nós nos entregamos para a obra do Senhor Jesus Cristo, fazendo um reconhecimento público de como que o irmão, muitas das vezes, se deixa ser usado de fato para servir, e isso é uma bênção, amém? Irmãos, estou muito feliz com Jesus, porque durante esta última semana, em que eu estava meditando na palavra do Senhor Jesus Cristo e preparando esta meditação, o Senhor falou de uma maneira tremenda, muito profunda ao meu coração. Confesso aos irmãos que, se eu não me engano, foi terça-feira passada, pastor Luiz, foi que a gente teve o treinamento aqui, não foi? Da liderança? E eu me lembro que a gente veio aqui para o treinamento, e o Senhor usou o pastor Luiz no início. O pastor Luiz deu uma palavra aproximadamente uns 20 minutinhos, mas aquela palavra ali, o Espírito Santo, ele falou durante toda a semana ao meu coração, e eu me lembro que o contexto da mensagem era o Senhor falando com Jeremias a respeito do chamado de Jeremias e trazendo essa dispersação, ou chamando a atenção de Jeremias para que ele tivesse, de fato, a verdadeira compreensão de qual era o chamado dele e que ele tinha que se despertar e atentar para aquilo, porque só debaixo daquele chamado e daquele propósito de Deus na vida dele, ele teria para consigo a autoridade do reino celestial. E durante a semana, o Espírito Santo de Deus ele foi ministrando ao meu coração, e eu percebi, irmãos, que quantas vezes nós temos andado na nossa caminhada de fé e nós temos deixado algumas coisas passar, irmãos, batido, e Deus é tremendo. Deus, ele tem falado com a sua igreja, Deus, ele tem falado com o seu povo, em cada momento, em cada mensagem, nós estamos na terceira mensagem desta temporada, e como eu dizia na primeira mensagem, Deus usou o pastor Sideu de forma tremenda, nos dando uma aula aqui, falando a respeito do papel de Israel na salvação, do Israel amado, do Israel consanguíneo, do Israel que recebe a promessa, que carrega consigo, todos os pilares e todos os ensinamentos, todas as leis, todo o arcabouço legal, até chegar nos nossos dias, E quando chega na segunda mensagem, Deus também usa o pastor Luiz de uma forma tremenda, e nós aprendemos que a promessa de Deus, ela não falhou, irmãos. A promessa de Deus, ela não falhou, e a palavra de Deus, ela não foi ineficiente, mas de fato o que aconteceu foi que aquele povo teve o seu coração enrijecido para ouvir a palavra de Deus, e portanto abriram mão daquilo que era a promessa de Deus para as suas vidas. E nós chegamos nesta noite na terceira mensagem, amém, irmãos? Vamos estar lendo aqui o texto em nome de Jesus, verso de número 30 do capítulo de número 9 da carta aos Romanos e o verso de número 21.
em nome de Jesus. Diz assim o texto: que diremos então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Amém? Verso número 21 agora do capítulo de número 10. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Olha que coisa profunda, irmãos. A mensagem, que o Senhor traz ao nosso coração no dia de hoje, ela tem por tema Israel, nossa responsabilidade. Irmãos, eu creio, e estudando a Bíblia, e aprendendo e buscando da parte do Espírito Santo de Deus, revelação em relação ao texto, eu creio que o ponto central do capítulo de número 9 e do capítulo de número 10 é a questão da soberania de Deus na eleição e, em contrapartida, a responsabilidade humana. Eu sei, irmãos, que existem algumas denominações, que eles acreditam na questão do fatalismo, da predestinação, mas nós, como igreja, a comunidade evangélica CCP, nós acreditamos na eleição divina e nós acreditamos na responsabilidade humana em ouvir esse chamado, em aceitar esse chamado e ceder espaço para que Deus ele venha atuar em nossa vida. E é isso que nós iremos observar nesta mensagem desta noite, em nome de Jesus. Amém? Se você quiser acompanhar, deixa a sua Bíblia aberta, a gente vai acompanhando aqui devagarzinho, em nome de Jesus. Na semana passada, irmãos, aprendemos que Deus ele não falhou. Sua promessa sempre foi guiada por soberania, não pela linhagem humana. Ele age com misericórdia e justiça, formando um povo composto de Israel e gentios, preservando um remanescente pela graça. Nós aprendemos aqui, irmãos, na semana passada, o pastor Luiz, ele até frisava que muitas vezes nós temos a compreensão errônea, que o Israel de Deus, ele é formado por um conjunto, por uma característica ancestral ou consanguínea. Mas nós aprendemos aqui na semana passada que o Israel de Deus, ele é compreendido por aqueles que recebem a promessa da salvação que se cumpre em Cristo Jesus. A promessa tão aguardada, a aliança tão esperada pelos patriarcas, que agora, quando chega no Novo Testamento, na nova aliança, ela se cumpre em Jesus. Naquele que veio trazendo salvação, naquele que veio para cumprir a obra redentora, irmãos, e nos dar o livre acesso até a Deus, o direito à salvação através da graça. A primeira coisa, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar com a igreja do Senhor Jesus Cristo nesta noite é a respeito do paradoxo, irmãos, que o apóstolo Paulo cria entre a lei e a graça. Observe, irmãos, que no capítulo de número 9, versículo de número 30, o apóstolo Paulo começa dizendo assim, olha, o que eu direi, o que diremos então? Que os gentios não buscavam a justificação e vieram a alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé. Eu acho interessante porque esse paradoxo, ele traz duas figuras de linguagem ou duas figuras ilustrativas. A primeira figura ilustrativa, irmãos, no verso de número 30, do capítulo de número 9, é a de um povo que não buscava salvação, Rafael. Eles estavam caminhando mais ou menos como o povo hoje em dia, Deixa a vida me levar, a vida leva eu, diz o pagodeiro lá, irmãos. O povo estava caminhando assim, irmãos. Só que eles ouviram a respeito das boas novas de salvação. E eles receberam, assumiram a responsabilidade deste chamado, através da fé em Cristo Jesus e através da abertura, irmãos, do discernimento, através do poder do Espírito. E eles receberam esta graça da salvação, irmãos. Não por obras, não pela justificação da lei, mas pela justificação da graça, através do sangue de Cristo Jesus. Agora, em contrapartida, a outra figura ilustrativa
é de um povo que carregava consigo a genética, carregava consigo a lei, carregava consigo a cultura, carregava consigo o costume religioso. Mas ainda assim o texto vai dizer no verso de número 21 que todos os dias Deus manteve e mantém ainda hoje as mãos estendidas para este povo. Mas este povo, em contrapartida agora, enrijece, endurece o seu coração, endurece os seus ouvidos, para não dar ouvido, irmãos, à voz, à sensibilidade, ao clamor das boas novas do Evangelho. E o apóstolo Paulo, irmãos, agora ele pega esse paradoxo e ele vai falar com este povo judeu, ele vai falar com este povo de Israel, e ele também vai falar agora com os gentios, e ele vai trazer, irmãos, um grave alerta. O primeiro alerta para o povo de Israel. Irmãos, como é difícil muitas vezes nós caminharmos, irmãos, focados, né, na lei, focados em meritocracia, no zelo próprio, e muitas vezes não conseguimos atingir um objetivo comum de fé, que é de fato alcançarmos a salvação através de Cristo Jesus. Mas em contrapartida também, irmãos, este povo que agora escutou, que deu ouvido à palavra de salvação, e agora este povo caminha como eleito para a salvação. Este povo ele tem uma responsabilidade e ele tem que ter uma percepção muito grande para tomar o cuidado de não deixar, irmãos, o orgulho que tão facilmente domina os nossos corações e nos leva por um caminho de achar que talvez somos melhores do que o povo de Israel. Né? Já foi abordado nas semanas anteriores pelo próprio pastor Sideu, pelo próprio pastor Luiz, a respeito disso, irmãos. Quantas vezes nós temos, irmãos, feito, né, uma substituição, ou temos uma percepção equivocada de que, por conta da rejeição deste povo, a salvação, a palavra do Evangelho, nós recebemos a salvação. E quando nós iremos estudar de uma maneira mais minuciosa, com mais atenção, nós iremos perceber que desde o início a vontade de Deus era a salvação a todas as nações, a todos os seres sobre a face da terra. Israel, irmão, seria usado como um modelo do trabalhar, da relação de intimidade de Deus para com o homem na face da terra. E este modelo ele deveria se propagar para as outras nações, e as outras nações, vendo o modelo do relacionamento entre a noiva Israel e o próprio Cristo, o próprio Deus, as outras nações também iriam desfrutar desta salvação. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos absorvido uma mentalidade, um pensamento equivocado, de entendermos ou de acharmos que nós substituímos este Israel de Deus. Nós substituímos, irmãos, através, né, da compreensão e do recebimento dessa promessa espiritual. Mas Deus ele ainda tem um plano todo especial para com este Israel, irmãos. E eu acho interessante, irmãos, porque quando o apóstolo Paulo ele traz essa questão do paradoxo, né, entre o Israel que caminha e traz consigo a capacidade ancestral e consanguínea, e entre o povo gentio, o povo gentílico, que agora recebe a salvação através da fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele me faz entender algo sobrenatural, irmãos, que todas as vezes que nós buscarmos a salvação mediante a justificação da lei e da obra, nós iremos falhar de forma miserável. De forma miserável. Eu estava lá em minha casa, eu estava orando e eu falava, Senhor, esse tema é um tema um tanto que complexo. E eu pedia, Senhor, me dê algumas formas ilustrativas para que a tua igreja possa compreender aquilo que tu queres falar ao coração da tua igreja. Irmãos, e eu estava ali pensando, imagine você que a lei, irmãos, é como se fosse uma linha, é como se fosse um patamar que é alçado. E todos os dias que você sobe o sarrafo dessa linha, ou sobe o patamar, irmãos, né, de vida em santidade, de vida cumprindo a lei,
Todas as vezes você tem que passar por cima desse patamar, irmãos. E todas as vezes que você passa por cima, o patamar é mais alçado. Até que chega um limite, até que chega um ponto que você não vai conseguir, irmãos, cumprir. Nós aprendemos ainda lá, nas primeiras séries, na carta aos Romanos, que a lei, irmãos, ela nunca foi suficiente para poder convencer o homem do pecado e da justiça e gerar mudança, transformação e salvação na vida do homem. A lei, irmãos, ela teve sempre uma capacidade, ou ela teve sempre uma distinção de apenas revelar o pecado do homem. O propósito da lei é revelar o meu pecado, é revelar o seu pecado. Sem a lei nós não saberíamos o que é ou o que não é pecado, irmãos. Só que o povo de Israel, por uma falsa compreensão, observe comigo, irmãos, o que diz o texto sagrado. O texto diz assim, a partir do verso de número 31, agora em diante, no capítulo de número 9, diz assim, e que Israel que buscava a lei de justiça não chegou a atingir esta lei, porque não buscou pela fé, mas como que por obras tropeçaram na pedra de tropeço. Irmãos, no capítulo de número 10, a Bíblia ainda vai dizer que Israel ele tinha zelo. Zelo é o quê? Cuidado. Israel tinha cuidado, irmãos, com as obras de justiça, com as obras da lei. Israel tinha cuidado, irmãos, em cumprir todos os pré-requisitos da lei, tanto as leis divinas, quanto as leis mosaicas, e até mesmo, irmãos, todas as leis de todos os predicados judaicos, que vieram, irmãos, depois do povo estar ali 70 anos na Babilônia, no cativeiro. Israel, irmãos, eles tinham este cuidado. E agora o que nós vemos é um povo que tenta cumprir, mas não consegue. Porque, irmãos, a grande realidade é que nós nunca conseguiremos viver no patamar que nós mesmos estabelecemos a respeito da lei, irmãos. Imagine você que se a lei é uma linha reta e você tem sempre que andar acima daquele patamar, acima daquele gráfico, imagine você que você não vai conseguir, irmãos. Por quê? Eu não sei como é que é a vida dos irmãos, mas a minha vida, irmãos, pelo menos a minha vida, é igual um gráfico de coração. Eu não sei como é que é o nome daquele aparelhinho que mede o batimento cardíaco. Tem um nome. Mas a nossa vida, irmãos, é mais ou menos aquilo. Vocês já repararam? A nossa vida é uma constante assim. Um dia você está lá em cima, outro dia você está lá embaixo. E o que acontece se você seguir numa linha reta, irmãos? O que acontece, pastor Luiz? Caixão e vela preta, né, irmãos? Para aqueles que acreditam. Misericórdia, eu creio que ninguém quer caixão e vela preta aqui, amém? Irmãos, a lei é isso, irmãos. Nós, irmãos, somos seres humanos e falhos, ainda não temos um corpo glorificado em Cristo Jesus, irmãos. Portanto, irmãos, a nossa vida é um extremo de oscilação. Um dia o pastor Luiz está bem, no outro dia o pastor Luiz talvez está triste, olha que ele é pastor. Um dia o pastor Luiz está alegre, no outro dia o pastor Cideu está mal-humorado. Acontece, não acontece, pastor Cideu? Acontece, né, irmãos? Tem dia, irmãos, que parece que o irmão Júlio vai sair para trabalhar e vai conquistar o mundo. Mas tem dia que o irmão Júlio volta do trabalho, irmãos, dá vontade de chutar o balde, chutar o mundo, irmãos, entrar dentro do buraco, entrar dentro de uma caverna e de lá não sair mais, irmãos. Porque a nossa vida é assim, irmãos, uma constante oscilação. Agora imagine, irmãos, você pegar esse parâmetro, esse sarrafo da lei e colocar aqui, uma linha reta que você não pode oscilar. Quem vai conseguir, irmãos? É impossível, né, Rafael? Ninguém vai conseguir, irmãos. Agora Jesus, ele vem, irmãos, e ele traz a graça. E a graça, irmãos, é algo tão sobrenatural. Agostinho, irmãos, ele vai dizer que a graça, ela, irmãos, é como um instrumento de elevação, para os nossos dias atuais, nós que temos a modernidade, da tecnologia, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo que a graça, ela é um elevador, irmãos, enquanto a lei é uma escada contínua e eterna. Você vai subir, vai subir, vai subir, vai subir e nunca vai alcançar, irmãos. Mas a graça não, irmãos. A graça é você tomar um caminho onde você talvez não precisa ou não necessita
fazer o esforço que você é incapaz de fazer, mas que alguém já fez esse esforço para você. Alguém já carregou a cruz que era para você carregar. Irmãos, eu estava vendo esses dias atrás uma maratona de Nova York. E naquela maratona tinha um americano que tinha, né, uma cultura um pouco diferente da cultura do africano. O africano, ele tem uma cultura, irmãos, inclusive física, de desde cedo correr, né? Alguns brincam e dizem que os africanos, eles aprendem a correr correndo dos leões lá na selva, né, irmãos? E a gente vê que o biotipo daquele povo é diferente, a canelinha mais fina, né, o pulmão mais avantajado, e eles aguentam correr de fato, irmãos. Quando a gente vê qualquer maratona aí, os caras nadam de braçada. E eu estava vendo, irmãos, aquela corrida ali, e aquela corrida, diferentemente de todas as outras, quem ganhou foi um americano. E eu fiquei sem entender, aquilo ali me chamou a atenção. Um americano ganhou a corrida, a maratona de Nova York. Aí eu peguei, entrei na notícia para poder entender o que aconteceu. Eu falei assim, pô, é algo fora do comum, um americano ganhar de um africano na corrida. Quem acompanha a corrida, maratona, sabe o que eu estou falando. Aí eu fui olhar, irmãos, e eu descobri que aquele africano que se preparava e que era, talvez hoje, ainda é o melhor do mundo, o que ele fez? Ele tomou um caminho errado dentro da prova da maratona. Com todas as sinalizações que tinha, ele tomou um percurso errado. E ele chegou na frente do americano, irmãos. O percurso que ele tomou era mais longo e ainda assim ele chegou na frente do americano, só que ele foi desclassificado e o americano foi e ganhou no lugar dele. E aí o Espírito Santo de Deus, durante essa semana, ele começava a ministrar o meu coração e ele me dizia, irmãos, que as obras de justiça, as obras da lei, é tomar um caminho equivocado, irmãos. É tomar um caminho errado. Talvez você está dentro da igreja, talvez você está dentro da casa do Senhor e você esteja vivendo uma visão de meritocracia. Uma visão, talvez, de zelo. Eu sou zeloso, eu faço, eu cumpro, eu estou na igreja todos os dias. Mas o que Deus sempre quis, irmãos, o que Deus quer e ainda continua querendo e ainda está com as mãos estendidas, é relacionamento. Porque no relacionamento, Ele quer te revelar a graça dEle, irmãos. E a graça do Senhor, irmãos, ela é capaz, ela é tão, irmãos, sobrenatural, que ela faz aquele que não tem condição ter condição. Ela faz aquele que não pagou o ingresso entrar e curtir, irmãos. A graça de Deus é algo, irmãos, espetacular. Quantos recebem esta graça nesta noite? Digam glória a Deus. Oh, aleluia. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo tópico, irmãos, desta mensagem. A pedra de tropeço versus a pedra angular. O texto vai dizer, irmãos, ainda no verso do capítulo de número 9, do verso de número 32 em diante, o texto vai dizer que como Israel não buscou este caminho da graça, este caminho da fé, da humildade em Cristo Jesus, eles tropeçaram na pedra de tropeço. Eles tropeçaram nesta pedra de vergonha, nesta pedra de tropeço, irmãos. Quem é esta pedra de tropeço? Isaías, irmãos, ele vai dizer lá no capítulo de número 28, verso de número 16, que o Senhor, irmãos, ele coloca em Sião uma pedra angular preciosa. Agora, irmãos, pare para raciocinar. Se o Senhor coloca em Sião uma pedra angular preciosa, em contrapartida, o apóstolo Paulo está dizendo que este povo tropeçou em uma pedra de tropeço. E o interessante é que quando você vai estudar e você vai observar, irmãos, essas duas pedras, a pedra de tropeço e a pedra angular, é a mesma pessoa. É a pessoa de Jesus Cristo. Entenda uma coisa nesta noite, para aqueles que recebem a graça, a salvação vinda mediante a fé em Cristo Jesus, irmãos, esses tomam para si a pedra angular, a pedra, irmãos, que dá direcionamento, que dá sustentação, a pedra que nos guia, a pedra que dá direcionamento. Mas para aqueles que querem caminhar pelo caminho da lei, pelo caminho do mérito, pelo caminho do que eu posso fazer, do que eu sou capaz, esses tropeçam
na pedra de tropeço e na pedra de engano. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele é tão usado por Deus e ele vai dizer algo tremendo. Ele vai dizer, irmãos, que aquele que vive em espírito, aquele que nasceu do espírito, aquele que está em espírito, ele discerne todas as coisas. E de ninguém, de nada ele é discernido, irmãos. O homem espiritual, o homem que recebe esta graça e nasce em espírito em Cristo Jesus, irmãos, ele tem um discernimento, irmãos. Ele não é enganado, irmãos, por qualquer um. Ele não é enganado por qualquer vento de doutrina ou de filosofia. Este homem, irmãos, que nasce no Espírito, este homem que tem uma vida agora com Deus, ele é alguém que tem discernimento, irmãos. Eu já disse aqui, não importa, irmãos, o grau de esfera de conhecimento humano, de escola, curso, formação na face da terra, não importa. Mas se você é alguém nascido em Espírito, se você é alguém, irmãos, que tem entendimento em Cristo Jesus, é impossível você ser enganado. Irmãos, quando eu me deparo com este texto, eu me lembro de Nicodemos. A Bíblia vai dizer que Nicodemos, ele era mestre em Israel. Mas Nicodemos, ele foi ter com Jesus. Por quê? Porque Nicodemos, irmãos, ele começou a ouvir falar dos milagres e de tudo quanto é coisa sobrenatural que acontecia através do mover de Jesus, irmãos. E aquilo dali chamou a atenção de Nicodemos. E eu imagino, irmãos, que Nicodemos era alguém extremamente zeloso e conhecedor da palavra. Mas quando ele se depara com aquela situação saltando diante dos olhos dele, ele fala assim, cara, eu tenho que abandonar aqui o arcabouço da lei um pouquinho, eu tenho que ir lá para conhecer quem é esse homem. Porque não é possível, as coisas que este homem faz, eu nunca vi ninguém fazer. E a Bíblia diz que quando ele vai ter com Jesus, Jesus se volta para ele e diz assim, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E Nicodemos fica sem entender aquilo, irmãos, um homem que tem tanto entendimento da lei, um homem que tem tanto entendimento da legalidade, um homem que tem tanto conhecimento da Torá, irmãos, agora fica sem resposta. E o texto diz que ele se pergunta e ele vai dizer para Jesus, mas será que é possível alguém voltar para a barriga da mãe e novamente nascer? E Jesus diz para ele, Nicodemos, você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito, você tem que nascer do fogo, Nicodemos. Porque se você não nascer de novo, Nicodemos, é impossível você compreender os mistérios de Deus. Irmãos, a pedra angular da igreja, ela é Cristo. Uma igreja que não se move em espírito através de Cristo. É uma igreja fadada, irmãos, a falhar. É uma igreja fadada, irmãos, a perder o compasso da história. Nós estávamos vendo, incumbidos de ver o seminário teológico essa semana, e o Senhor ele tem falado de forma profunda em meu coração, e creio também no coração daqueles que estavam ali ouvindo e vendo, irmãos. Eu até dizia para o pastor Sideu aqui no sábado de manhã, eu dizia assim, olha que coisa tremenda. Porque eu tenho aprendido que o avivamento é tudo aquilo que Deus está realizando e fazendo através do seu Espírito, cumprindo o seu propósito. Às vezes, irmãos, a gente acha que avivamento é pular, às vezes a gente acha que avivamento é o doente ser curado, o aleijado sair saltando. Amém, irmãos? Isso é característica, isso é o fim daquilo que prospecta o projeto, o avivamento, amém? Mas, irmãos, avivamento é a obra de Cristo sendo feita, é o propósito de Cristo se cumprindo sobre a face da terra, através do mover do seu Espírito. Às vezes, irmãos, nós estamos num culto como esse, às vezes não tem muito glória a Deus, às vezes não tem ninguém falando em línguas estranhas, às vezes, irmãos, não tem ninguém batendo palma, não tem ninguém gritando. Mas se nós sairmos daqui nesta noite e uma vida for alcançada, uma vida for transformada, o avivamento já está acontecendo entre nós, irmãos. Porque esse é um propósito de Deus para a sua igreja na face da terra, irmãos. Que vidas sejam transformadas.
Mas para compreendermos isso, para termos esta compreensão, e principalmente a respeito da salvação, da obra redentora de Cristo Jesus, nós temos que ter Ele, irmãos, como pedra angular e não pedra de tropeço. A mesma pedra que sustenta é aonde muitos tropeçam. O tropeço revela o estado do coração humano. Romanos 32 e 33. Irmãos, é impossível nós chegarmos a um pleno discernimento daquilo que o Espírito de Deus ele quer para nossas vidas, sem nós termos um coração humilde diante da presença de Jesus. Tem muita gente, irmãos, que tropeça nessa pedra de tropeço, que esta pedra deixa de ser uma pedra angular na vida dele, porque não tem humildade, irmãos, para reconhecer que é incapaz, para reconhecer, irmãos, que necessita da atuação de Jesus através da sua graça. E a graça, irmãos, ela é algo tão sobrenatural, porque a graça ela não te livra apenas da consequência ou do estado do pecado, mas a graça ela te livra de cometer o pecado, irmãos. Eu vejo as pessoas falhando e procrastinando, às vezes, em algumas atitudes, principalmente áreas de vício da vida, porque não acessam este sobrenatural da graça, irmãos. Você sabia que a graça ela te dá poder para romper com o pecado, ou para vencer o pecado, mesmo antes de cometer o pecado? Daqui é algo maravilhoso, irmãos, é algo tremendo, é algo profundo. Eu não sei se os irmãos sabem o que é uma pedra angular. Eu creio que os pastores sabem, alguns irmãos aqui devem saber. Mas o que era uma pedra angular, irmãos? Uma pedra angular era uma pedra que ela tinha a sua especificação, a sua medida mais conforme. Geralmente era uma pedra grande, um alto poder, irmãos, de sustentação. E aquela pedra ela era colocada na esquina de uma obra, ou na ponta de uma obra. E naquela época não se tinha, irmãos, os níveis, né, ou o alinhamento digital, né, de feixe de luz, como se tem hoje em dia. E eles pegavam e amarravam uma cordinha naquela pedra e eles esticavam. E através daquela pedra, irmãos, eles alinhavam a estrutura da obra. Aquela pedra ela dava sustentação e alinhamento para a obra. Se a igreja de Jesus, se nós como igreja de Jesus, não estivermos alinhados e sustentados nesta pedra angular, irmãos, em vão vai ser a nossa caminhada. Em vão vai ser o nosso fazer. Em vão, irmãos, vai ser o pastor Sideu, o pastor Luiz programar as coisas, se renderem diante do Espírito de Deus pedindo a direção. Se a igreja não estiver alinhada nesta pedra angular, vai ser em vão, irmãos. Precisamos estar alinhados nesta pedra angular. Amém? Vamos partir para o terceiro tópico em nome de Jesus.